carregadores de propósitos. É o tema que Deus me deu. Você vai abrir a sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo de número 8. No versículo de número 1. E o texto diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando, homens e mulheres. Encerrava-os no cárcere. Versículo 4. E o último: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Até aqui, Deus e Pai, fala conosco. Toma mais uma vez a minha vida nas tuas mãos. No nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém e amém. Talvez devido a algumas perdas na minha vida, algumas coisas mexem muito comigo. E dentre as coisas que mexem comigo é a morte. Eu tenho algumas cenas registradas na minha cabeça. O sepultamento do meu pai, e aonde todos declaravam que eu virava para minha mãe e dizia: mãe, tira meu pai do jardim. Meu pai faleceu com 37 anos de idade. Tem uma outra cena que é a cena do sepultamento da minha mãe. E o que me vem na mente, o que ficou impregnado em mim, não é o cheiro das rosas, é o barulho da terra que os coveiros lançam batendo no caixão. São duas coisas que mexem comigo. E como pastor, eu já fiz inúmeros sepultamentos. Desculpa estar falando de morte nesse tempo. Tanto de pessoas idosas como de crianças. Só que, por mais que eu fosse o pastor dessas pessoas, a minha dor não era a mesma dor do ente querido que perdeu seu ente querido. A dor não é a mesma. E por esse motivo, desculpa que eu estar arrastando um pouquinho essa mensagem. Eu quero muito que Deus fale contigo, muito, fundo da minha alma. É porque falar um pouco disso mexe comigo. E todas as vezes que eu estou fazendo um sepultamento, eu fico imaginando também, e eu espero que seja bem longo, o dia que o Papai do Céu me chamar. Eu quero poder, ou tento entender numa hora dessa, de aqueles que vão estar em volta, e principalmente a minha família, qual é o nível de falta que eu vou deixar? Qual é o nível do legado que eu vou deixar? Esse texto narra que naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Aqui fala que, exceto sobre os apóstolos, porque aqui fala dos helenitas, dos judeus que
que aprendiam a dominar e a ensinar o grego, e eles tinham muito medo de que esses homens com um determinado nível de sabedoria começassem a pregar para os gregos, para os romanos, e aquilo de uma certa forma tomasse uma proporção maior. E eles perseguiram esses. Mas a Bíblia diz que alguns dos homens piedosos sepultaram Estevão. E isso começou a mexer comigo, sabe? Isso começou a mexer comigo porque, se eu voltar ao capítulo 7, no versículo 59, eu vou tentar entender um pouquinho como Estevão havia morrido. Qual era o ideal ou a ideologia de Estevão? O texto diz: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras adormeceu. De um nível de uma caminhada dentro do Evangelho, que construiu uma história, que deixou um legado. Legado esse que fará falta, deixará saudades. Legado esse que as pessoas vão precisar olhar para nós e dizer assim: por que você foi agora? Estevão paga um preço por isso, irmãos. Estevão se envolve dentro do Evangelho. Eu não quero ir contra a Bíblia e nem posso, porque seria heresia da minha parte. Mas você sabe que a Bíblia me ensina que primeiro Deus, depois a família e depois a obra. Deus, a família e depois a obra. A gente entende isso. Só que Deus vai implantando em nós um nível de propósito que não que a nossa família não mereça a nossa atenção. Muito pelo contrário. Não que a nossa família, ela de uma certa forma não necessite dessa atenção. Não é nada disso. Ela precisa da atenção, ela é merecedora dessa atenção. Mas há um propósito que se envolveu de uma forma tão grandiosa. Há um amor de um Cristo que te pegou, deixa eu falar de novo, te envolveu de uma forma tão magnífica, tão gloriosa, que mexeu com as tuas entranhas, que mexeu com você, que fez com que você olhasse o Evangelho de uma outra maneira. Eu costumo dizer que há uma diferença entre o pastor da igreja e os pastores auxiliares. Eu ainda falo mais. Até para tirar férias é difícil. Há um período atrás, quando nós resolvemos tirar uma semana, eu disse: uma semana vai ser fácil. Ganhamos uma viagem para o Nordeste, um lugar lindo, maravilhoso. Eu e minha esposa deixamos as crianças em casa, saímos, nos divertimos, passeamos, namoramos. Só que quando foi dando lá para o 5º dia,
eu não queria virar para ela e dizer: estou com saudade da igreja. Eu não queria demonstrar, porque ela estava tão feliz, tão envolvente, que eu não queria de forma nenhuma olhar para ela e dizer: eu estou com saudades. Eram só 5 dias. Até que no término, ela virou para mim e disse assim: estou doida para voltar para casa. Estou doida para voltar para a igreja. Isso está tão impregnado em nós, que como separar isso? Ou seja, primeiro Deus, depois a minha família e depois a obra. Eu fiquei imaginando: Deus, como é que eu vou fazer agora? E o Senhor então pegou a minha família e Ele atrelou a obra de Deus, sabe? Ele entrelaçou com a obra de Deus. Falar da obra e não falar da minha família é difícil. Falar da minha família e não falar da obra é difícil. Eles trabalham em acordo, em harmonia. Isso mexe com a gente. Porque em tudo que eu fazia no passado, eu fazia de todo o meu coração. Em todas as coisas que eu me envolvia para fazer, eu dava o meu melhor, o meu tudo. E agora, como é que eu faço? Eu já contei isso aqui, que um dia estávamos indo embora, um culto de domingo, culto abençoadíssimo, igreja cheia, uma palavra abençoada, coisa linda demais. E quando nós fomos embora, as crianças dentro do carro, as meninas, porque o menino é mais independente, tem um carro dele, e nós fomos embora e uma das minhas filhas disse assim: pai, eu estava assistindo aqui, pai, eu estava observando que a filha, e não é ninguém do nosso ministério, a filha do pastor tal, não fica com ele no culto. Eu disse: filha, mas não fica porque tem um outro compromisso. Não, pai, não acompanha o pai. E aí eu tentando defender a menina, que pode ter um outro compromisso, pode tá na casa de uma amiga, na casa de alguém, eu estou tentando defender. E ela disse: não, pai, o senhor não entendeu. O que eu quero dizer para o senhor é que se essa igreja der certo, nós estamos com o Senhor. Se ela der errado, nós estamos com o Senhor. Se ela fechar as portas, nós estamos com o Senhor. Deus quer que você desenvolva carregadores de propósitos, sabe, irmãos? Pessoas que venham carregar propósitos, pessoas que venham carregar aquilo que você começou, pessoas que venham oferecer o melhor delas. Ou seja, pessoas que de uma certa forma, ainda que seja conduzindo um corpo, venha dizer: não, vale a pena conduzir o corpo de Estevão, vale a pena eu procurar um melhor lugar para sepultá-lo, porque Estevão foi uma referência. Eu estou falando a respeito de pessoas que se tornarão referências no mundo espiritual, e referências que hão de começar dentro da casa de vocês, de pessoas que olharão para vocês e dirão assim: vale a pena segui-los. Nesse texto eu vejo isso. Eu vejo alguns se juntando para perseguir, sorrindo. Eu vejo aqueles que pranteavam, diz o texto, por estarem sepultando Estevão, chorando, uns rindo, outros chorando, alguns se alegrando, outros tremendamente tristes. Você pode estar no mesmo ambiente com pessoas que estão alegres e outras que estão tristes. Só que nesse tempo era tempo de crescimento,
O choro que estava sendo derramado através da morte de Estevão estava para acontecer através da primeira perseguição da igreja, o primeiro grande crescimento da mesma igreja. Deus está falando de alguém que pague um preço por isso. Deus está falando de alguém que entre na brecha pelos seus. Eu lembro, depois do falecimento da minha mãe, achei dentro da Bíblia dela um pedido de oração. E o pedido de oração era pelos filhos em 10% e 90% pelo caçula. A maior preocupação dela era o caçula, que era eu. Porque ela via os outros já maior de idade, e o caçula que ainda necessitava da sua mãe por perto, que não teve o que os outros irmãos teve, um contato com lembranças boas do seu pai. Deus está falando a respeito de um Deus que sabe, que trabalha em nós de uma tal maneira, que nos envolve de uma tal forma. Não é que você queira burlar, deixa eu repetir isso, porque de repente quem está me assistindo está dizendo: pô, o pastor está pregando heresia. Não, continua sendo Deus, a família e a igreja. Não muda isso. Só que quando você está debaixo de um propósito, quando você está vivendo dentro desse propósito, Deus envolve a tua família junto com a igreja, junto com a obra. Você não precisa ir lá, colocar uma faca no pescoço. Eu não preciso ir em casa dizer: vocês têm que acordar cedo, que tem que ir para a igreja. Olha, você sabe, quando a gente observa, tem um relógio biológico que desperta todo mundo, que envolve todo mundo. Porque eles olham para nós e dizem assim: vale a pena. Mesmo com dores, algumas pessoas elas viram para a gente e elas dizem o seguinte: olha, será que vale a pena? Será que de fato vale a pena? Algumas pessoas elas vão alegar que filhos de pastores não querem ser pastores. Lá em casa a nossa briga tem sido diferente. Lá em casa a nossa briga tem sido assim: se forme, seja alguém. Porque se nós deixarmos, eles vão sendo impregnados de uma tal forma, de uma tal maneira, que automaticamente, sem que a gente perceba, eles vão desejando o episcopado. E a Bíblia diz que quem almeja o episcopado, boa coisa almeja. E a gente vai se envolvendo nisso, com pessoas que estão rindo, estão dentro do ambiente, mas estão rindo de você. E você, pastor, e eu choro. Eu estou no tempo da angústia, eu estou no tempo do sofrimento, eu estou no tempo da dor, eu estou no tempo que o inimigo tem tentado me oprimir de todas as maneiras. Eu vim te dizer que esse é tempo de crescimento na tua vida. Esse é um tempo que daqui a pouco você vai olhar para o lado e vai ver Deus, como o Senhor é tremendo, inefável, magnífico. Como o Senhor, no tempo da minha dor, me fez crescer. O que nós queremos, irmãos, é simplesmente uma geração que se envolva. Nós queremos estar diante de uma geração que deu o seu melhor, sabe? O seu melhor na obra de Deus. Eu tenho visto o Márcio, ele estava me contando, o nosso obreiro que hoje está uniformizado, nos dando apoio. Ele estava dizendo o seguinte: pastor, lá na minha casa, a minha neta vira e diz o seguinte: vó, eu vou para a escolinha é o outro quarto, é o quarto dela. A esposa, ele falou: pastor, a igreja está tão impregnada em nós, que
que a minha esposa, depois do culto, sabe o que ela faz em casa? Cantina, pastor. Tem pizza, tem lanche. Eu quero falar de um nível de igreja, de pessoas, de crentes, de cristãos, de homens de Deus, de mulheres de Deus, que não abrem mão de ser impregnado pela presença, que não abrem mão de dar o seu tudo, sabe? O seu tudo. Mas eu não estou sendo muito bem avaliado, não importa. Não estou sendo compreendido, não importa. Eu não estou sendo reconhecido, não importa. Você está semeando carregadores na sua vida, e ainda em vida, pessoas que vão levar os ideais, vão levar consigo as lembranças que você foi instrumento de Deus para que ficasse guardado no coração delas. É isso que Deus quer falar com a igreja dos dias atuais. Alguém que sirva de referencial, alguém que os filhos vão olhar e vão dizer: minha mãe não desistiu do casamento, e se ela não desistiu, eu também não vou desistir. O meu pai abandonou as práticas erradas. Se ele abandonou, se ele teve forças, eu também posso abandonar. Carregadores de propósitos, um misto de sentimentos. Eu acredito que os apóstolos olhavam para essa cena, para essa situação, viam uns zombando, Paulo sem dó, sem piedade, ia lá, prendia, assolava, batia. Mas quanto mais o povo judeu apanhava, mais eles cresciam. Deus está falando sobre uma padaria espiritual, irmãos. Qualquer pancada tu quer largar, qualquer obstrução tu quer ir embora. Deus está falando com você que estava com pensamento em desistir, em virar e dizer o seguinte: não dá mais para que eu fique, toma aí, porque eu fui até aqui, daqui por diante eu não consigo mais fazer. Mas Deus hoje vira para você e diz o seguinte: fui eu que te chamei, fui eu que te separei. Valoriza o meu chamado na tua vida. Seja um influenciador de vidas. Seja alguém que as pessoas venham olhar para ti, venham desejar estar do teu lado. Esses dias preguei sobre o especialista, um Deus que transforma um metal nobre, que a prata é nobre, em ouro. Você olha para a prata, é um metal nobre, entendo, mas ele é especialista em transformar em ouro. Ele vira para Filemão, escreve uma carta e diz: Filemão, antes Onésimo te era escravo. Eu sei que ele saiu daí, que ele te roubou. Eu sei que ele saiu daí, que ele fugiu. Antes ele não te prestava para nada, mas enquanto eu estava preso, aqui ele se converteu. Ele é uma nova criatura. Ele é alguém que hoje foi modificado pelo poder da palavra. Ele é um novo ser. E o pior, ainda que provavelmente semi-analfabeto, foi quem me deu calor humano quando eu precisei, no meu momento de prisão. Tinham outros presos comigo, mas esse aí foi especial. Estou conjecturando, era como se ele virasse para Filemão e dissesse: olha, Filemão, você não tem noção das palavras que saíram da boca desse jovem, desse homem. Você não tem noção do como Deus usou ele para a minha vida. Não fui só eu que impregnei Cristo nele, foi ele que foi um instrumento poderoso para impregnar Cristo em mim também. E aí eu abro o primeiro adendo. O pior problema
É que às vezes chegamos num nível, irmãos, de que a impressão que dá é que você não tem mais nada para aprender. E ele manda um recado para Filemão. Ele me contou a história, Filemão. Eu estou mandando ele de volta, mas faz o seguinte: se ele te deve, põe na minha conta, porque tu me deves a tua própria vida. Uma outra coisa, Filemão, trate-o não como prata, trate-o não como prata. Estou conjecturando, não está escrito, pastor, não. Trate-o não como prata, trate-o como ouro, trate-o como irmão caríssimo. Um Deus que vai colocar pratas nas suas mãos. Mas eles já são valiosos, lógico que são. Efésios 1:4, eles foram gerados antes da fundação do mundo, acabou. Foram predestinados, acabou. Eles já nasceram valiosos. Já nasceram valiosos. Deixa eu trocar de câmera, já nasceram valiosos. Mas na tua mão, eles serão enriquecidos. Davi chega na caverna de Adulão, em média de 400 a 600 homens endividados. Mas esses homens eram pais, chefes de família, que melhor era fugir do que não ter condições de pagar o imposto. Era mais bonito, mais honroso. E aí a Bíblia diz que daqui a pouco adentra alguém. Esse que entra com uma espada na mão, a espada de Golias. Aqueles homens olham para a espada na mão de Davi e já percebem que aquele cara não é um cara comum. Lembre-se, a espada era de Golias, não era de Davi. Se necessário for, Deus vai colocar nas tuas mãos instrumentos de guerras que muitas das vezes foram usados pelo teu adversário para te destruir. Agora, pastor, para que serve a espada de Golias? Ela é uma referência de que Deus é contigo. Ela tornou-se uma referência. Davi, quando entra na caverna de Adulão, agora tudo muda. Aqueles homens endividados, desfavorecidos, olham para Davi. Homens que eram pratas, mas que já estavam ofuscadas pelo tempo. Eu estou ministrando para pessoas ofuscadas, pessoas que estão nos seus lugares ofuscadas. O tempo te ofuscou, as tristezas te ofuscaram, as mazelas te ofuscaram, as decepções te ofuscaram, os ministérios, as igrejas e os pastores te ofuscaram. Mas Deus hoje manda eu te dizer, te dar um recado no mundo espiritual. Ele quer poder transformar você em algo mais valioso do que tu já foi até o dia de hoje. Você está entendendo? Você vai brilhar de uma forma que tu nunca brilhou. Você vai ser de um jeito que tu nunca foi. Você vai acontecer de um jeito que tu nunca aconteceu. Tu vai pisar em lugares e os lugares vão estremecer para a honra e glória do Senhor Jesus. Você vai abrir a tua boca e Deus vai usar você ferida, entristecida, desanimada. Deus vai usar você. Isso, com todas as suas mazelas, com todos os seus questionamentos, com todos os seus porquês. Deus vai te pegar, Deus vai te usar. Ele manda te dizer que hoje levanta pessoas assim, diz: ei, você vai brilhar, você vai brilhar, você vai brilhar. Ele está falando comigo assim. Tem pessoas que eu estou separando para o altar.
Tem pessoas que eu estou separando para o altar. Vou eu lapidar. Porque até o ouro ganhar o brilho que ele ganha, ele passa por um processo. Então Deus está virando e está dizendo assim: você está passando pelo processo. Tu era prata, um metal de valor. Agora eu estou te pegando, estou te lapidando, estou botando no fogo mais uma vez. Estou arrancando as impurezas. Estou arrancando os sentimentos egocentrísticos que você tem, egoístas. Estou arrancando tudo isso, porque eu preciso fazer você diferente. Você vai ser, meu Deus, ei, da tua casa Deus está dizendo, estou escolhendo você. Da tua família, vem cá, Márcia, vem cá, Deus está dizendo isso para mim. Diga a ela que do meio da geração dela, do meio da família dela, do meio dos primos, do meio das pessoas que fazem parte, Ele está falando comigo assim: estou eu escolhendo você. Estou eu escolhendo você, no meio dos teus, no meio dos teus, no meio dos teus. Não é do jeito que você quer. As dores são as lapidações. Deus está dizendo que não é tempo de brilhar ainda, é tempo de arrancar as impurezas. Mas tu está no processo de prata para ouro, e no determinado, no tempo de Deus, Ele está dizendo: tu vai brilhar, amada, você vai brilhar. Deus está falando de um patamar, de um lugar, de um posicionamento. O Espírito vira para mim e diz assim: diga a ela que tenho eu um lugar elevado para ela. Diga a ela que vou usá-la para pregar, e pessoas serão impactadas pelo poder através da tua vida. Suporta, 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 suporta. Fica firme. Estevão morreu. Mas alguns homens piedosos, misericordiosos, viram entre si dizendo o seguinte: qual é o problema do tempo atual? O problema é o risco de contágio. Mas Deus vai plantar do seu lado pessoas que vão dizer: eu carrego, eu vou contigo. Estou junto, na mesma ligação. Envolvidos, crendo. Nesses dias o que eu mais encontrei foram pessoas que estavam precisando de uma palavra. Uma das nossas pastoras pegou nossa listagem de membros e foi ligando. Inclusive eu pedi para que ela colocasse aquele áudio para que pudesse incentivar todos os outros pastores. Porque às vezes quando eu preciso falar eu não falo, quando eu não posso falar eu me manifesto. E ela colocou. E aquilo foi envolvendo ela. A cada ligação que ela fazia, aquilo ia envolvendo ela. Até que ela observou que ela não estava ligando para as pessoas para ser abençoadas, para abençoá-las, e sim para ser abençoada.
Esse tempo é o tempo em que muitas pessoas estão precisando de uma palavra. Mas esse tempo é o tempo também que os pastores estão precisando de uma palavra. Qual é o seu nível de problema? Eu tenho 2 amigos de 2 igrejas que fecharam as suas igrejas, entregaram seus prédios. Fecharam as suas igrejas. Esse é o tempo que você pode ser instrumento de Deus. Qual é o nível do seu problema? Qual é o nível do seu compromisso? Esse é um tempo que eu preciso olhar para o meu próximo e talvez entender que vão existir pessoas com níveis de problemas maiores que o meu. De entender que melhor é dar do que receber. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto por ele. Deus levantará pessoas tem uma frase que diz assim: você está crescendo e agora amadurecendo, e a tua maturidade vai lhe dar estabilidade, e a estabilidade vai lhe dar raízes. Tema da nossa meditação: carregadores de propósitos. Carregadores de propósitos. Pessoas que terão prazer em caminhar contigo. Algumas vão dizer para você: eu vou contigo até o final. Não vão. Algumas vão dizer: eu jamais vou te abandonar. Vão abandonar sim. Algumas vão dizer: eu nunca vou te trair. Vão te trair sim. Mas Deus vai levantar pessoas que não vão dizer nada, que vão estar contigo, que não vão te trair, que não vão te abandonar. E aquilo que aparentava ser o final da história de Estevão era o início de uma igreja que crescia de forma assustadora. Aquilo nesses dias que aparenta ser o final da igreja, que seja um tempo de um crescimento louco, espiritualmente falando. Eu encerro da mesma maneira que eu comecei. Ao término da sua vida, pessoas, se Cristo não voltar, pessoas olharão para a sua urna e dirão assim: que prazer em estar segurando na alça dessa urna. Porque esse é quem eu seguro na alça. Essa quem eu seguro na alça foi instrumento poderoso para a minha vida. Carregadores de propósitos.
são pessoas que você nem conhece, mas que já estão indo na sua direção, sendo preparadas por Deus para um futuro breve. Carregadores de propósitos são pessoas que estão mudando as suas rotas para se encaixar naquilo que Deus colocou no seu coração. Virão do norte, do sul, do leste e do oeste. Carregadores de propósitos. Um dia eu carreguei os propósitos dos meus pastores, sabe, irmãos? Eu costumo dizer que se não houvesse um mal entendido, depois foi entendido que foi um mal entendido, desculpa o trocadilho, eu estaria lá até hoje. Fui fiel, sabe? Não importa quem esteja no altar, o que me importa é que eu possa estar do lado de baixo dizendo: Deus, use-o poderosamente. Use-a poderosamente. Para cada um dos que vem pregar nesse altar, quando eu não estou sentado ali, eu estou aqui embaixo, eu vibro por cada um de vocês. Hoje pela manhã, pastor Christian foi tremendamente usado para nós. Eu vibro, me alegra, meu coração vai junto. Eu hoje queria que você virasse para essa pessoa do teu lado e dissesse: se precisar, que eu carregue os teus propósitos. Eis-me aqui. Se precisar de alguém para pagar um preço contigo, eis-me aqui. No nome de Jesus. Quero te convidar a curvar a sua cabeça aí onde você estiver. Quero orar por você. Senhor, eu sei que hoje a ministração foi para muitas pessoas que se encontram quase que desfalecidas, Deus. Para muitas pessoas que estão até dizendo: Senhor, eu te servi durante tanto tempo, olha o que eu estou vivendo. Abri mão de tantas coisas, olha o que eu estou enfrentando, Senhor. Fui fiel, fui obediente, olha como eu me encontro hoje. Deus está falando com você que com as tuas atitudes você levantou colunas no mundo espiritual, pessoas, a tua própria família, os teus filhos, pessoas que vão dizer: eu acredito no teu ministério. Eu acredito no Deus que você serve. Pessoas que vão vir, vão te dar um abraço e vão dizer: não desiste não, não para não, é tempo de crescimento, siga em frente, não para não, vai, avance, porque você é o meu espelho, você é a minha referência nesse mundo. Não para não, não desiste não, não para não. Deixa eu dar um recado aqui para o pastor Leonardo que está me vendo: não para não, não desiste não, não joga a toalha não.
Ainda em meio a essa tristeza, a igreja está crescendo. Em meio às tuas dores, a igreja está crescendo. Não para não, não desista não. Vai em frente, por favor. Vai em frente. Vai em frente, vai em frente. Oh, eu sei que possuímos defeitos, mas você vai dizer, vai virar para essa pessoa e vai dizer: mas eu conto contigo. Se tu parar, desanda tudo. Pastor, não para não. Os nossos pastores à frente, de Nova Campinas, pastora Mônica, pastor Maurício, não para não, não para não. Pastor Edson e pastora Mag, à frente de vigário geral, não para não. Siga em frente. Deus é com vocês. Não para não, igreja. Não para não, irmã Vera. Oh, não para não, irmã Vera. Seu João está sendo alcançado. Seu João está sendo envolvido pelo Espírito. Não para não. Não para não. Trabalhadores da nova unção, não parem não. Oh, não para. Não desista. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Oh, oh, amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso
proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu reino, tu é glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Deus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. Tu és invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Pois teu é o reino, acima de todo nome está. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Você pode declarar isso aí na sua casa. Pra te adorar eu vivo, Você pode declarar também se você quiser. eu vivo, só pra te adorar. Declare isso, vai.
Deixa a presença de Deus entrar aí, vai. Pra te adorar eu vivo. Tecle, vai. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Escreva aí, para te adorar eu vivo. Oh, Pra te adorar eu vivo. para te adorar. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Para te adorar, para te adorar. Pra te adorar eu vivo. Para te adorar. Adorar eu vivo. Só para te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar.